que é um desses treinamentos, né, voltando lá à parte do treinamento, eu conheci uma pessoa, o nome dele é 23 Bruno. Ele é o proprietário da barbearia 23, o proprietário da barbearia na qual eu trabalho hoje. E ele foi fazer um curso comigo de aperfeiçoamento porque ele queria aprender as técnicas que eu utilizava nas batalhas para vencer o jogo. Porque ele ia participar de um campeonato chamado Game of Barber, que acontece nas maiores conferências da América Latina de barbeiro, que é no Barber Day Conference, que é do seu Elias, lá em Minas Gerais. E ele falou assim, cara, eu tenho que aprender com esse cara, porque esse cara já ganhou algumas batalhas, eu vou aprender o que ele sabe para mim poder entregar isso lá. E aí, quando ele chegou lá, eu não conhecia ele. E ele chegou lá com suspensório amarelo, depois vocês vão acompanhar como que é a 23, a gente trabalha com suspensório amarelo. Tradicional mesmo. Tradicional. E eu achei aquilo muito engraçado, eu até falo pra ele hoje, ele até me zoa também. Falei assim, cara, eu achei muito engraçado, porque a galera naquela época, elas queriam parecer personagens, sabe? Tipo, um suspensório amarelo, outro de chapeuzinho, gravata borboleta. Então a galera gostava de se fantasiar mesmo. E eu achava que ele era esse cara, assim, lá vem mais um. E aí, quando eu comecei a ensinar ele, cara, aí eu comecei a entender sobre o cara. Eu falei assim, pô, esse cara é diferente. Esse cara tem uma visão absurda sobre barbearia que eu não tenho. Porque na minha cabeça, eu achava que ser o melhor cortador de cabelo ia me fazer ganhar muito bem, ia mudar de vez a minha vida, e eu ia ter muitos clientes. Cara, e não é só isso. Ele me mostrou que não era só isso. Porque o cara que ele vem até mim aprender as minhas técnicas, naquela época, eu meio cabeça dura, eu entendia que eu era melhor que o cara, tecnicamente. Então, se eu era melhor que ele tecnicamente, automaticamente eu teria mais resultado que ele. E aí eu não conhecia ele. Quando eu entrei no Instagram, eu vi que naquela época ele tinha 2 unidades e 12 profissionais trabalhando com ele. Aí eu falei assim, caramba, o cara é diferente, mano. Olha o cara que veio aprender comigo. E aí, esse dia desse treinamento se tornou um network pra mim. Cara, a partir desse dia ele se tornou um mentor. Quando ele foi pagar pra mim, eu sempre falo pra ele, quando ele foi pagar pra mim aquele treinamento, quase que eu tive que pagar pra ele pelos ensinamentos que ele me deixou. E nesse dia ele me deixou 3 frases que eu guardo comigo até hoje. 2 delas são, cortar cabelo é só 20% do negócio. Entende? E ele falou pra mim assim, cara, você é muito bom no que você faz. E você pode ser muito mais com um simples cortador de cabelo. Essas foram 2. A terceira vem logo mais. E aí eu fiquei com esse pensamento, eu falei assim, eu olhava assim, eu via a minha equipe toda desestruturada, minha barbearia ainda não era bacana o suficiente como eu gostaria de ter, a gente não tinha um posicionamento, a gente não tinha um marketing bem feito, um posicionamento bem feito, a gente não tinha um brand da marca, a gente nem tinha nome na barbearia. Na sua barbearia, nesse momento, era você e seu sócio? Era eu e meu sócio. Não tinha nenhum recepcionista, nenhum outro Não tinha. E a gente trabalhava de uma forma muito fora da lei também, hoje, né, a gente tem aí a Lei Salão Parceiro, que... hoje você contrata colaboradores mês, né? Você é profissional parceiro, você não é funcionário e não tem essa de você pagar aluguel de cadeira. E naquela época a gente fazia isso. Não sobrava dinheiro para barbearia nem nada, eu tinha que tirar dinheiro no meu bolso para poder pagar as coisas da barbearia. Era uma gestão muito ruim. Você era um ótimo profissional que procurou conhecimento, procurou aperfeiçoar técnicas e tal, mas na gestão em si tinha muito que aprender ainda. Exatamente. E foi aí que o jogo começou a mudar. Eu comecei a entender, falei assim, cara, eu tô focando na coisa errada. E aí, a partir daí, ele se tornou um mentor pra mim. E a gente conversava bastante. Tudo que eu ia fazer, eu falei assim, Bruno, você acha que isso dá certo? Mano, o que você acha disso? O que você acha disso? Então, a partir daí, cara, teve uma grande evolução. Mas a gente mudou de ponto. A gente estruturou a nossa barbearia. A gente deu um nome pra ela, no qual o nome dela era Invictus Barbearia. Colocamos uma paleta de cores, trabalhamos, deixamos ela organizada, uniformizada. Era a melhor barbearia da região. Nós estávamos numa região periférica e era a melhor barbearia que tinha na região. Tanto em questão de estrutura, questão técnica, a primeira barbearia a ter aplicativo de agendamento, onde o cliente, ele mesmo conseguia fazer o próprio agendamento. Então, tipo assim, era muito diferente das outras barbearias. A gente tinha um preço mais elevado do que as outras da região e era a barbearia mais cheia. Mas um valor elevado assim, era R$5 a mais. Na época a gente cobrava, se não me engano, 30, as outras cobravam 25. E mesmo assim a gente tinha um número muito grande de agendamentos. Minha agenda era muito cheia, eu tinha muitos clientes, a gente era super conhecido na região. Você buscou ser o melhor, independente da região que você tava, né? A gente teve toda essa evolução, cara. Só que ainda não era o suficiente pra mim. Porque o meu sonho não é precisar cortar cabelo pro resto da vida para poder me manter. Eu quero um dia sair do operacional, eu quero um dia poder gerenciar o meu negócio, né? Não ser o negócio, eu quero ter um negócio. Eu quero fazer a minha empresa faturar sem eu estar 100% presente, para ter mais tempo para minha família, ter mais liberdade, ter liberdade financeira também. Então eu acredito que se eu trabalhar na parte da gestão, né, se eu trabalhar na parte estratégica, eu tenho muito mais resultado do que se eu ficar a vida inteira no operacional.
eu sei respeitar os processos, porque cortar cabelo foi, assim, indispensável para mim. Quem acha que tem que entrar na barbearia e já começar a empreender, não é assim. Eu acredito que o cara tem que entrar, tem que estudar, tem que começar a trabalhar um pouco, ver como é que funciona, e eu fiz esse passo a passo. Eu acredito que é por isso que eu venho dando tanto certo, porque eu sei respeitar os processos, eu sei onde eu quero chegar, mas eu sei também o que eu tenho que fazer para chegar até lá. E aí chegou que cortar cabelo já não era suficiente mais, né? E aí eu comecei a estudar outras coisas, parei de seguir tudo que era negócio de cabelo, comecei a seguir pessoas que empreendiam, pessoas que estavam melhorando suas barbearias, que estavam evoluindo na área da barbearia. Comecei a pesquisar outros nichos, né? E aí eu fui tendo uma noção a mais, comecei a participar de eventos fora de barbearia, comecei a participar de eventos também com o Bruno, né, da 23, ele fazia alguns eventos naquela época, então assim, a minha visão foi mudando. E aí onde que eu vim parar na 23? Eu sou um cara que sempre buscou melhorias, né, para o meu negócio, sempre estudou bastante, e eu e meu sócio acabou saindo de sintonia, porque ele é um cara assim que o que tinha ali já estava o suficiente, o que a gente construiu era bom, comparado ao que a gente tinha, era muito bom. Só que eu ainda tinha um pensamento de crescer ainda mais na área. E ele já não se via tanto na área da barbearia. Então eu começava a pesquisar sobre como melhorar o meu ambiente e ele se mantinha fazendo o que estava fazendo, que não estava ruim. E aí foi onde a gente entrou um pouco ali fora de sintonia. Ele não estava errado e nem eu estava errado. A diferença é que a gente tinha pensamentos diferentes. Eu via de uma forma e ele via de outra. Para mim não era suficiente, para ele já estava bom. E aí é tanto que eu conversei com ele um dia, falei assim, cara, eu tô pensando em sair fora, em montar, você não quer vender sua parte? Ele não queria vender. E eu falei assim, cara, você não quer comprar minha parte? Também não queria comprar. E eu falei assim, cara, para mim não tá dando mais. Eu chegava um pouco desanimado em casa, porque eu queria fazer algumas melhorias e por essa discordância entre a gente, né, não é falando mal dele, porque é um cara que eu admiro demais, foi o cara que me deu a primeira oportunidade, é um cara que eu carrego como um irmão pra mim, até hoje a gente conversa, e ele é um cara, assim, que me deu a primeira oportunidade. Só que a gente, nos negócios, a gente entrou um pouco em discordância. Então eu era um cara que buscava muito, se preocupava muito com a parte burocrática da barbearia, melhorei bastante coisa ali, né, a gente realmente transformou, mas ainda não era o suficiente. E aí, o que eu tive que fazer? Conversei com ele, aí, infelizmente, eu não consegui mudar o ambiente. Né, de várias e várias vezes eu tentei investir no meu negócio, gastei tempo, gastei dinheiro, energia, durante 7 anos e, cara, chegou uma hora que eu não conseguia mudar mais o ambiente. E aí, quando você não consegue mudar de ambiente, quando você não consegue mudar o ambiente, o que você tem que fazer? Mudar de ambiente. Mudar de ambiente. E foi exatamente o que eu fiz. Né, eu já acompanhava o Bruno da 23 e eu falei assim, cara, é pra lá que eu vou. Então, desde o primeiro contato com o Bruno, você já, opa, esse cara é diferente. Tal, você sempre começou a andar, meio que seguir de alguma forma os passos dele, falar, pô, aí você sempre meio que admirou e tal. A energia da galera, né? A energia da galera, assim, me contagiava. Falei assim, cara, como que esse cara pode ser tão feliz desse jeito? Sabe, chegando na barbearia, a galera sorrindo, brincando, os caras pareciam que eram irmãos, sabe? Parecia família ali mesmo. Eu falei assim, cara, eu queria estar num ambiente como esse. E aí, esse ambiente foi me atraindo pra ele. Falei assim, cara, eu acredito que a gente tem que estar ao lado de pessoas que já alcançou os objetivos que eu quero alcançar. Entende? Então, o Bruno é uma dessas pessoas, não só ele, mas outras pessoas que andam com a gente hoje, são pessoas que já alcançou o que eu quero alcançar. Então, pô, eu vou pra lá. E aí foi quando eu decidi desfazer a minha sociedade, deixei lá a minha parte lá, se resolvemos, saí tudo certinho, a gente troca uma ideia muito de boa, eu e meus sócios. E aí eu fui parar na 23, dia 17 de setembro de 2022. Eu entrei pra 23, me tornei colaborador lá. E uma das coisas que minha esposa disse pra mim foi assim, tem certeza que você vai sair de proprietário para colaborador? Você vai voltar de novo? Eu falei para ele assim, eu falei para ela, falei assim, duas coisas. Uma que eu não me sinto proprietário, porque quando um sócio não quer, não adianta o outro querer, que não vai dar certo. Então, de certa forma, eu não tinha autoridade sobre a minha equipe, sobre o meu ambiente, então eu não me sentia como um proprietário. E outra coisa que eu respondi para ela foi assim, às vezes é preciso a gente dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. E, cara, foi o que eu fiz. E quando eu cheguei na 23, eu não me vi dando um passo para trás. Eu me vi dando um salto para frente.